A Missão Salesiana de Mato Grosso completa, neste ano de 2024, 130 anos de história. Para produzir um documentário a respeito destes 130 anos, eu entrevistei vários salesianos aqui da inspetoria e essas entrevistas se mostraram de uma grande riqueza histórica. Por isso, elas começam agora a ser divulgadas na íntegra. Uma dessas entrevistas, é a primeira que nós vamos ver, é com o padre João Bosco Monteiro Maciel. Ele fala sobre os mártires salesianos da Inspetoria de Campo Grande. Confira. Padre Bosco, o sonho missionário de Dom Bosco, que envolvia figos verdes que amadureceriam se mergulhados em suor e sangue, tornou-se realidade em Mato Grosso. 4 salesianos perderam a vida, ou gastaram a vida, ou entregaram a vida, melhor, né? No trabalho missionário, Padre José Tannenberg, Padre João Fux, Padre Pedro Sacilotti e Padre Rodolfo Luckenbein, junto com o indígena Simão Boró. Estes 4 salesianos entregaram a própria vida no serviço das missões, derramaram sangue, cumprindo aquele sonho de Dom Bosco dos figos, né? Como que foi, mais ou menos, o que se pode contar da história, principalmente do Padre José Tannenberg, Padre Fux e Sacilotti, que são menos conhecidos ultimamente, começando o Padre José Tannenberg? De fato, o martírio, podemos assim chamar, desses 4 nossos irmãos, que para nós aqui na Inspetoria de Campo Grande, eles são lembrados com muito carinho, sempre por todos os salesianos em todas as épocas. Eles estão profundamente ligados com esse sonho ao qual você se referiu. É o famoso sonho de 1883, que Dom Bosco teve com a América do Sul, e aqui ele viu todo o território reservado para o trabalho dos seus salesianos. E ele tinha falado exatamente dos paralelos 15 e 20, e a que ele se referiu, e nesse contexto veio essa parte do sonho, essa visão do padre que apresentou a ele uma espécie de cestinho com alguns figos verdes, e aquele diálogo que Dom Bosco travou com ele, e no fim, resumido tudo, foi-lhe dito que aqueles figos verdes, para amadurecer, eles deveriam ser colocados no suor e no sangue dos missionários. Assim, aqueles figos amadureceriam e seriam reconduzidos à figueira da vida, a qual eles tinham falado antes. Então, sempre aqui na nossa inspetoria, os salesianos antigos se referiram a esse sonho de Dom Bosco e à concretização desse sonho. Comecemos com o padre Tannenberg. O padre Tannenberg veio para a nossa inspetoria nos inícios do século passado. O padre inspetor daquela época, padre Antônio Malan, ele tinha ido para a Europa e feito a propaganda da vida missionária. E todos os estudantes lá daquela casa salesiana, se não me engano, de Folitzo, ficaram animados. E entre eles estava esse jovenzinho chamado José Tannenberg, era um alemão, mas que estudava na Itália. Logo ele fez o pedido, foi aceito e foi colocado no número dos missionários que viriam aqui para o Mato Grosso. E a nota particular é esta: quando ele foi se despedir, até hoje tem esse costume, os que vão para as missões se despedem dos superiores e recebe assim, em voz baixa no ouvido, uma pequena mensagem. Cada um dá uma mensagem de carinho, uma mensagem de incentivo, etc. Só que o padre Rua, que era o reitor-mor daquela época, quando o jovem José Tannenberg chegou, o padre Rua olhou para ele e não falou nada. E disse rapidamente: depois eu te digo. E terminou a cerimônia, tudo, mas no dia seguinte, antes de partirem, porque eles iam para Gênova para pegar o barco, o navio, ele voltou lá com o padre Rua e perguntou: da Rua, o que o senhor tem a me dizer? O senhor falou ontem.
Dom Juan olhou para ele e quase não queria dizer, mas falou bem suavemente ao ouvido do padre Tannenberg, do jovem clérigo Tannenberg: você prepare-se para o martírio. Ele escutou aquilo, agradeceu, veio embora aqui para o Mato Grosso, ficou por aqui. Aqui ele foi ordenado padre, trabalhou um tempo em Corumbá, depois ele foi enviado também como diretor da recém-fundada Casa de Palmeiras, que fica lá na região da Serra de São Vicente, por lá. E em 1918 ele foi enviado para Cuiabá para preparar os festejos que iriam acontecer em 1919, os festejos dos 25 anos da chegada dos salesianos em Mato Grosso. Pois bem, ele fez, preparou tudo aquilo, depois voltou para Palmeiras. E nesse íntere aconteceu a tragédia. Lá, um dia a missão foi invadida por um grupo de pistoleiros, pegaram todos os salesianos, que não eram muitos, e fizeram eles entrar em marcha na direção do mato, e durante aquela caminhada, etc., aconteceu a tragédia. O padre Tannenberg foi acertado na cabeça e veio a falecer. E o assassino pediu que todos fossem embora, corressem e largassem o padre aí. Mais tarde, umas famílias piedosas pegaram e enterraram o corpo do padre Tannenberg. Em síntese, por que aconteceu isso? Até hoje é uma incógnita, um mistério. A gente pensa e diz que por ganância, por vingança, por impedir que naquela região fosse feita alguma missão indígena e assim para frente. O certo é que os salesianos abandonaram Palmeiras e, dizendo assim humanamente, nós perdemos o padre Tannenberg, um padre novo. Mas nós ganhamos alguém que, com a própria vida, derramando o próprio sangue, entregou a vida para a missão. Porque ele ficava lá e ele trabalhava com os pobres. Aquela região era cheia de famílias pobres, ele atendia a todos e principalmente estava preparando aquela área para receber um grupo de bororos que o padre Malan tinha estabelecido, que deveriam vir da colônia do Sagrado Coração de Jesus aí para Palmeiras para aprenderem ofícios, porque Palmeiras era uma casa muito bem montada, com ricas oficinas de vários tipos de oficina, marcenaria, tinha carpintaria, tinha oficina mecânica, engenhos, etc, etc. Tudo preparado para recebê-los. Mas devido a essa tragédia, tudo foi interrompido e nunca mais foi tomada ou foi retomada essa missão. Mas a figura do padre Tannenberg continua como um emblema para nós. Alguém que ouviu a profecia do padre Rua, que não teve medo, veio, enfrentou a sua vida e no fim entregou a sua vida pela causa do reino de Deus. É por isso que a gente considera o padre Tannenberg como uma pessoa, um mártir, né? Alguém que deu a própria vida, não teve medo, não fugiu também. Em poucas palavras, esse foi a história, embora curta, do padre Tannenberg. Ele está enterrado lá em Cuiabá, mas o marco de onde ele foi assassinado, uma cruz, continua lá na região de Palmeiras. Padre Fux e Sacerdote também eram jovens, né? Sim. Padre Fux e Padre Sacerdote pertencem à geração de salesianos do início do século XX. Do início do século XX. Também eles chegaram aqui no
na nossa inspetoria, já lá pelos anos 20, já não era mais o nosso inspetor, o padre Malan, mas a inspetoria já caminhava. A prelazia do registro do Araguaia já tinha um novo, não era bem bispo, era um administrador, o padre João Batista Couturon, que era um francês, que também era da nossa inspetoria. Então, no início dos anos 20, a atenção dos missionários aqui da nossa inspetoria já se voltava para aquela grande região que era o Vale do Araguaia, porque toda a extensão dessa região onde o Monsenhor Couturon era responsável, a prelazia do registro do Araguaia começava aqui embaixo e subia até quase com as fronteiras com o Pará. Então, tudo por aí os missionários percorriam a região do Rio das Mortes e toda a região do Araguaia. Iam até mais ou menos na região lá na fronteira com o Pará, porque lá começava outra missão que outros padres, os padres dominicanos, levavam. Então, os missionários começaram a percorrer essa região aqui e sabiam que no Rio das Mortes estavam os Chavantes. Então começaram a olhar para esse povo. E quem era inspetor já no início dos anos 30 já era o padre Ernesto Carletti. Então ele fez um contrato com o Monsenhor Couturon para enviar missionários para poder percorrer o Rio das Mortes e manter um possível encontro com os Chavantes. Então, para fazer esse trabalho missionário, o padre Fux se ofereceu. O padre Fux trabalhava naquela região de Meruri, Araguaiana, por aí que ele trabalhava. Ele se ofereceu e o padre Satilote era um padre novo, recém-ordenado, ele tinha estudado em Turim, regressado e pediu para ser missionário em Mato Grosso. Então ele também aceitou, falou, eu vou ser companheiro de missão do padre Fux e quero trabalhar nessa área missionária, nesse campo missionário, na busca do Chavante. E assim eles foram. Durante todos os primeiros anos da década de 30, eles foram andando por aí, sondando, vendo aquelas áreas, mas nunca se encontraram com os Chavantes. Eles viam fogo que eles acendiam. E a gente sabe que o padre João Fux era um homem muito piedoso, um homem que rezava muito. Ele oferecia praticamente todas as primeiras sexta-feiras do mês a missa, pedindo ao Sagrado Coração de Jesus que os abençoasse nessa tarefa e oferecendo todos os sacrifícios que eles tinham nessas andanças, que não era fácil, para a evangelização do Chavante e para um bom fruto da evangelização dos Chavantes. E assim eles foram. Eles fundaram um rancho, uma pequena morada, uma pequena residência salesiana na beira do Rio das Mortes, que foi chamada de Santa Terezinha. Lá era a morada fixa, lá eles plantavam alguma coisa, mas sempre daí eles saíam, descendo o Rio das Mortes até chegar e entrar no rio Araguaia e voltavam. Depois de um certo tempo eles voltavam para Araguaiana, porque a casa deles era lá em Araguaiana. Até que no ano de 1934 eles resolveram empreender mais uma temporada de missão pelo rio Araguaia e depois subindo o Rio das Mortes, mais uma vez para querer
encontrar com os Chavantes. Então eles chegaram de novo até o rancho de Santa Terezinha e aí eles começaram a descer de novo o Rio das Mortes. E a história conta que no dia 1º de novembro de 1934, eles estavam passando lá para aquela região, onde ainda hoje é chamado o Barranco dos Padres, e ele viu um grupo de indígenas Chavante na beira do rio, pegando alguma coisa. Eles ficaram contentes e falaram, vamos parar a barca, vamos chegar para lá, nós queremos lá entrar em contato com eles. Então, o padre Fux e o padre Sachilote desceram, os demais se afastaram e ficaram no meio do rio esperando. Então lá passou uma boa temporada, passou e não escutavam mais nada. Já estava quase escuro, eles resolveram ir para lá, chegaram e encontraram os corpos dos 2 padres já massacrados. Um ou outro deles tinham escutado bem antes, quando eles olharam lá na beira do Rio das Mortes, o padre Sachilote dizer, os Chavantes atacam. Depois não ouviram mais nada. Então o que eles fizeram, pegaram os corpos, arrumaram e aí enterraram rapidamente na beira do Rio das Mortes, e aí com toda a pressa eles desceram o rio, entraram no Araguaia e chegaram até Araguaiana para avisar para os salesianos que tinha acontecido essa tragédia. Logo em seguida, eles organizaram uma expedição que foi chefiada pelo padre Cobachini, desceram o rio Araguaia, entraram pelo Rio das Mortes, chegaram até lá, pegaram os corpos, colocaram em urnas fechadas e levaram até Araguaiana e lá eles foram enterrados. E lá eles estão enterrados até o dia de hoje. Além desses 2 mártires, tem o já reconhecido como servos de Deus, o padre Rodolfo Lunkenbein, acompanhado do Simão Boró. Como que está esse processo? Nós veremos o padre Rodolfo bem-aventurado? O processo começou exatamente a partir da visita do padre Camerone, que é como se diz, o postulador geral das Casas dos Santos, aqui da congregação salesiana, que esteve aqui na inspetoria em 2016, em maio. Ele observou tudo, viu e disse que poderia começar o processo. Entramos em contato com o bispo de Barra do Garças, Dom Protógenes, ele abraçou a causa e aí desenvolveu todos os andamentos para o início do processo. A primeira coisa é formar uma comissão, tudo isso de acordo com o direito canônico, e a partir do dia 31 de janeiro de 2018 foi dado início ao processo diocesano. Durante todo o ano de 2018, 2019 foram feitas várias audiências, muitas pessoas, muitos testemunhos deram o próprio depoimento, se juntou tudo isso por escrito, etc. Como também documentação e uma série de procedimentos. E também no dia 31 de janeiro de 2020, estando tudo pronto, tudo encerrado, contando também com a presença do postulador geral, padre Camerone, os inspetores, representantes da inspetoria da Alemanha, nós e a inspetora daqui do Brasil, foi encerrado o processo diocesano. E todo esse material foi enviado para Roma. Hoje, o que acontece? Agora, a causa, o processo, pertence a Roma. Estamos na fase do processo romano. Nessa fase romana, é elaborado um documento chamado Posício. A Posício é uma síntese
um resumo de tudo aquilo que foi feito no processo diocesano. É isso que está sendo elaborado agora. É uma fase muito minuciosa, muito detalhada, que está sendo encaminhada. De modo que nós podemos esperar a qualquer momento que essa fase se encerre, que o documento seja entregue lá na Sagrada Congregação para as Causas dos Santos e se encerre. Quer dizer, nós não podemos marcar nenhum tempo, vai encerrar tal dia, vai ficar pronto. Mas o que nós podemos dizer é isso, que o processo está encaminhando, não está parado, está encaminhando. Enquanto isso, nós estamos fazendo os procedimentos aqui na inspetoria. Todo dia 15 de cada mês, eu envio uma pequena celebração para muita gente que está nos acompanhando e reza conosco no dia 15, pedindo o reconhecimento do martírio dos nossos servos de Deus. E nós acreditamos que a oração é muito importante neste momento. A oração é muito importante, porque a parte canônica está sendo encaminhada. Então, rezamos e pedimos que, por intercessão principalmente de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é a padroeira das missões, ela também, que é a padroeira da causa de martírio, interceda por nós lá junto de Deus, para que o dia da glorificação dos nossos servos de Deus seja quanto antes um dia de glória para nós e aconteça. Padre Bosco, para a gente encerrar então, o senhor como salesiano, como filho de Dom Bosco, que estudou profundamente a vida de cada um desses mártires salesianos, como é que o senhor vê nesses 130 anos o surgimento desses mártires e também ter conhecido tantos outros salesianos que se santificaram não pelo martírio, mas por um testemunho de vida, por um testemunho de santidade, de boas obras durante essa missão? O que é importante é isto. Quando o nosso inspetor da época, Padre Walter Bini, fez a carta mortuária do Padre Rodolfo, ele disse exatamente isso. Nós temos os nossos mártires que derramaram o seu sangue, tiveram martírio de sangue, como nós acabamos de falar. Mas também na história da nossa missão salesiana de Mato Grosso, ao longo desses 130 anos, muitos irmãos salesianos, sejam padres, sejam salesianos irmãos coadjutores, sejam colaboradores leigos, sejam indígenas, etc., também, através do seu suor, do seu sacrifício, do trabalho assíduo, diário, sem medir esforços, praticamente também deram o seu testemunho e a gente os considera como mártires da missão. Não derramaram o seu sangue, mas deram a sua vida. Acreditaram na missão, entregaram a sua vida no dia a dia e lá eles morreram, lá eles se sacrificaram, lá eles acreditaram nas potencialidades dos indígenas e é por isso que nós temos até hoje essas missões. E lá nós estamos continuando a missão que eles começaram, seja com os Boi Bororo, seja com Chavante, e levando para a frente com muita garra e principalmente acreditando que, amparado pelo suor, amparado pelo sangue, amparado pelo sacrifício, amparado pelo trabalho duro desses primeiros missionários, nós estamos realizando no dia de hoje esse grande trabalho em prol do reino e vamos levar para a frente, entregando às próximas gerações tudo aquilo que de melhor Dom Bosco sonhou para estas terras. Muito obrigado, Dom Bosco.